Bruno César aqui e hoje nós vamos falar sobre Jesus, filho de Abraão. Jesus como filho de Abraão, nós podemos ver o aspecto de salvação, de nós sermos feitos morada e habitação da glória de Deus, ser feitos filhos. Então, vamos aprender um pouco sobre isso? Vem comigo! Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Esse contexto, ele mostra dois aspectos de Jesus. Jesus como cordeiro e Jesus como leão. E nós vamos ver um pouco sobre Jesus como cordeiro. Lá em Gênesis, no capítulo 22, nós podemos ver entre o versículo 1 ali até o 14, o 15, se não me falha a memória, o contexto onde Abraão ele vai oferecer Isaque, o seu filho, em sacrifício ao Senhor. Outra coisa interessante é que nós vemos na Galeria da Fé, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 19, que a Bíblia vai afirmar que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos, se houvesse necessidade, se realmente de fato Isaque chegasse a morrer. Então a Bíblia parece demonstrar que Abraão conhecia de certa forma, ainda que em parte, o caráter de Deus, e ele tinha confiança de que o Deus que tinha dado Isaque a ele era poderoso para o ressuscitar. E a Bíblia fala que é da onde ele figuradamente o recobrou dentre os mortos. Tudo isso apontava para Jesus, porque Jesus era o primogênito que ia ser entregue e ia ressuscitar dentre os mortos. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você está dando o seu filho, você está entregando o seu filho, o filho da promessa, e eu vou entregar o meu filho, meu unigênito, meu primogênito. A gente às vezes fica com o quadro de uma maneira muito limitada, mas para pensar só, Abraão ia sacrificar, o anjo brada e de repente, aquilo que Abraão falou, o Senhor proverá para si mesmo um cordeiro, um sacrifício, se cumpre. E nós vemos um cordeiro preso ali pelo chifre e Abraão vai pegar aquele cordeiro e vai imolar aquele cordeiro. Aquilo ali era uma tipificação de quem Cristo é. Por isso que quando João Batista ele olha para Jesus lá em João 1:29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha para o quadro completo. Abraão entregou o seu filho ao Senhor e por conta disso o Senhor entregou Jesus. Agora vá comigo lá para Hebreus capítulo 11, versículo 39, que eu quero ler algo com você. Hebreus capítulo 11, versículo 39 diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Esse texto aqui é o que a gente chama de Galeria da Fé. Ele cita o que vários heróis do Velho Testamento realizaram, grandes prodígios. Mas aqui ele vai dizer que todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para nós que somos igreja, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você já parou para analisar? Porque no final das contas, a Bíblia diz, Jesus ele diz, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abraão, ele morreu, Isaque morreu, todos eles morreram durante os seus dias. Agora, se você for pegar essa figura, você vai perceber que eles não foram para Deus, eles não tinham acesso a Deus. Afinal de contas, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E Jesus só veio cumprir o seu sacrifício vicário quando ele veio aqui na terra e foi crucificado. Antes disso, todos aqueles homens, eles morreram sem a concretização da promessa. Abraão entrega o seu filho ali em sacrifício ao Senhor, entrega Isaque, ainda que de maneira figurada, e por conta disso, ele ganha uma promessa. Ele morreu e ele não pôde ir para Deus, ele não pôde ir habitar no céu, porque ele não tinha Jesus, mas por causa do sacrifício dele, a promessa, a semente foi plantada e a colheita foi a vida de Jesus sendo entregue na cruz do Calvário, e agora por isso Abraão teria acesso. Tanto que a gente vai ver lá em Efésios no capítulo 4, no versículo 8 ao 10, a Bíblia vai dizer: quem é aquele que subiu, senão antes aquele que desceu às regiões inferiores da terra? E quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Aqueles que não tinham acesso a Deus, agora, por causa da morte e ressurreição de Cristo, eles vão ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. Abraão, aquele que não negou o seu próprio filho, mas ele amou a Deus, se colocou como fiel, ele plantou uma semente, e agora ele estava colhendo ter acesso
a glória de Deus. Nós podemos ver em todo esse contexto como é lindo o amor de Deus por nós. Desde o Gênesis, desde o Jardim do Éden, quando foi feita a promessa para a mulher, o teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente, ainda que ela possa ferir o calcanhar dele. Essa promessa já apontava para Jesus. Nós vemos em todo o tempo Deus realizando promessas de que a salvação ia nos alcançar, de que nós em algum momento íamos ser feitos filhos de Deus, a promessa da vida eterna, de passar a eternidade com o Pai. A Bíblia diz em Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, na plenitude do tempo, foi convergida todas as coisas. Ele cumpriu o sacrifício que era necessário para que a promessa fosse estabelecida de maneira plena, de maneira completa. Deus, ele é o perfeito arquiteto e por causa do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a uma nova e superior aliança. Jesus é o filho de Abraão, ele é aquele que veio trazer salvação, ele é o nosso sol da justiça, ele veio para nos alcançar e nos trazer uma nova vida. E agora nós somos filhos do Altíssimo, com a promessa de que ainda que nós morramos, ainda que nós possamos passar pela morte física, como Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Então nós podemos ver o amor do Pai. E eu quero terminar esse vídeo dizendo para você e te lembrando, como eu sempre gosto de lembrar, você é amado do Pai, você é especial, você é chamado para viver uma nova aliança com superiores promessas, vivendo uma vida sobrenatural e espetacular sobre essa terra. Então guarde esses princípios no seu coração, avance e seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.